Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, queridos, graças a Deus. Estamos com esse privilégio, essa oportunidade. Eu creio que uma grande oportunidade que o Senhor nos concede de trazer esta mensagem. Você que está nos assistindo, eu tenho certeza que esse Deus que é bom, que tem um plano na sua vida, na minha vida, Deus nos criou e Ele tem um propósito nas nossas vidas. E esse Deus que nos criou, em cuja vida Ele tem um propósito na sua, na minha, cujas vidas Ele tem um propósito na sua e na minha. Esse Deus nos orienta pela sua palavra, Ele nos revela a sua vontade através da sua mensagem. Quando você ouve uma mensagem como esta, uma palavra de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, um apóstolo, um missionário, um evangelista, um pregador de modo geral, quando está pregando, trazendo a palavra e levando uma palavra de Deus, com certeza aquela palavra vai orientar a sua vida. Às vezes nós estamos um pouco fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus, e às vezes estamos saindo um pouco do caminho e não estamos percebendo. Mas quando ouvimos a palavra de Deus, Deus nos chama para os trilhos, Ele nos chama para aquilo que nós chamamos de sua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. O tema da nossa mensagem de hoje é um tema muito especial. Está no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 6. É uma pergunta que uma mulher fez para o homem mais forte que conhecemos, o homem mais forte que a Bíblia revela, mostra. O seu nome é Sansão, e ele está sendo questionado por uma mulher chamada Dalila, e a pergunta é: em que consiste a sua força? Perguntas são importantes e nós estamos sempre sendo arguídos, questionados pela vida, mas a questão não é a pergunta em si, é o momento que a pergunta está sendo feita, é o momento que nós estamos sendo questionados, porque é naquele momento que nós podemos dar uma resposta, pode ser certa, errada, deveria ser uma resposta que não deveria ser respondida ou ignorada. Nós vamos ver aqui algo muito interessante. Então o tema é: em que consiste a tua força? Juízes 16, verso 6. Em que consiste a tua força? Então, como nós dissemos, Sansão, dizem que o nome dele quer dizer filho do sol. Talvez a gente tenha colocado essa imagem aí bem brilhante na sua tela, para que você veja esse sol aí por trás desse globo, creio que da Terra, para que você veja a força do sol. Poderíamos falar sobre o sol e a capacidade do sol. Eles dizem que o sol, ele produz vou colocar bem alto, para você não assustar, mas dizem que o sol produz, em fração de, vamos colocar aqui, 5 minutos, 1 minuto, vou colocar 1 minuto. Diz que o sol produz em 1 minuto energia mais do que toda a energia que foi usada, construída pelo homem em toda a história da civilização. Olha para você ver a história, o poder do sol. E os pais de Sansão certamente colocaram o seu nome de filho do sol. Filho do sol.
A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Deus, ele é mostrado como sol, a luz que brilha, a luz verdadeira, a luz que alumia a todo o homem. Então, se esse é o significado, os pais de Sansão, tementes a Deus, sabendo que aquele filho era promessa do Senhor, deu a ele esse nome, Sansão, filho do sol. Pelo menos é o que diz assim, as informações do seu nome, desse homem. Dizem que Sansão, ele tinha forças de 80 a 100 homens. Dizem que 100 homens. Ele tinha a força de 100 homens. É muita força. As únicas pessoas que você vê com essa força são personagens da mitologia, que não se sabe, claro, nunca existiram esses personagens, mas o Sansão não. O Sansão é uma pessoa. Ele tem um pai, ele tem a mãe, ele tem vizinhos, ele tem um lugar onde ele mora em Israel, ele é um juiz, ele tem um chamado, uma vocação, ele tem inimigos, os filisteus, e diz até do seu nascimento, da sua circuncisão, e diz também da sua morte, que nós iremos mostrar aqui. Então, o Sansão, ele era um homem muito forte. Dizem que ele tinha a força de 100 homens. O Sansão, ele era um homem que ele poderia matar um leão com as suas próprias mãos. Então, todo o filme de Sansão, o ápice, pelo menos o começo, não é? Para mostrar a força do Sansão, mostra ele lutando lá com um leão, e a Bíblia é muito clara sobre isto. Ele mata um leão com as mãos, só com as mãos, simplesmente com as mãos. Ele era um homem muito forte, ele era um homem que tinha alguma força. Outra coisa de Sansão é que algumas pessoas pintam Sansão como se Sansão fosse aquele cara que passasse o dia todo na academia, ou se fosse assim, tomasse algumas vitaminas, né? Eu me lembro quando eu era jovem, 16 anos, nós tínhamos um grupo que nós fazíamos halterofilismo. Era por correspondência, vinha as revistas, nós estudávamos ali os exercícios e fazíamos. E eles mandavam, sim, uma vitamina para a gente em forma de um chocolate gostoso. E nós queríamos tomar aquela vitamina toda. O cara disse, não pode, isso é forte. Não é anabolizante, não. Era algo naquele tempo, não é? Não vou dizer quanto tempo, senão você vai calcular a minha idade. Mas eu era um pouco mais jovem do que sou, tá? Me considero jovem. E a gente fazia, aquilo delineava o nosso corpo, isso já há algum tempo. Mas o Sansão, ele não era homem de academia. Alguns pintam Sansão como se fosse um pitbull, o tórax bem largo, aquele V, assim no braço, e depois vem aquelas costelas, e depois vem aquelas coxas, né, bem forte, a batata da perna, e assim, como se fosse um Hulk. Mas o Sansão não era nada daquilo. Pelo que a Bíblia diz, o Sansão era um homem comum. E o Espírito de Deus vinha sobre ele e dava a ele uma força sobrenatural. E ele recebeu essa força de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, de Jacó. E ele recebeu esse chamado de Deus, essa força de Deus, essa tarefa de Deus. Foi um dom e também com uma responsabilidade. O Sansão estava trazendo uma grande baixa para os filisteus. E os filisteus estavam incomodados porque eles não podiam mais escravizar o povo de Israel, tomar a comida do povo de Israel, tomar o dinheiro, tomar a safra, tomar as riquezas, os bens, levar os jovens para escravos, levar as mulheres, as meninas como escravas. Eles não podiam fazer mais porque o Sansão, ele se levanta em Israel. Você pode ler essa história, a história de Sansão, no livro dos Juízes, o Antigo Testamento, dos primeiros livros, logo depois da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Vem Josué e Juízes. Então vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e vem Josué e logo vem Juízes. Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16. São 4 capítulos
que mostram a história de Sansão. Então, Sansão, quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele destruía os filisteus. E os filisteus estavam chateados, porque estavam perdendo o seu direito de oprimir, de escravizar o povo de Israel. E o povo de Israel, naquela época, estava sendo escravizado pelos filisteus por causa da desobediência. Porque o livro de Juízes, ele se divide em pecado, opressão, clamor e libertação. Pecado, opressão, clamor e libertação. O povo pecava, Deus deixava o inimigo oprimir Israel. Israel se arrependia, clamava a Deus e o Senhor mandava um libertador. Então o livro dos Juízes recebe esse nome porque é o livro dos homens que julgaram Israel. Então lá existem vários juízes e dentre eles uma mulher que julgou Israel, a Débora, né? Uma mulher muito especial. E o Sansão, ele foi, depois dele só existiu o Samuel. Alguns acham que não, mas o Samuel foi o último juiz de Israel. Só que ele não aparece no livro dos Juízes, mas ele foi o último a julgar Israel. Ele foi um profeta e depois dele veio o primeiro rei, que foi o Saul. Depois vem a dinastia de Davi, ok? Então o Sansão, ele está no livro de Juízes. E o Sansão, ele estava destruindo o povo dos filisteus. O povo dos filisteus tinha um deus chamado Dagom. E o Dagom, ele era cultuado. Cada nação tem o seu deus, o seu ídolo. Nós vemos a Bíblia, ela condena a idolatria, a feitiçaria, essas práticas. Então a Bíblia, ela fala muito claro sobre a idolatria. E os filisteus, eles atribuíam a sua vitória, o seu sucesso, o seu apogeu, todas as suas conquistas, os filisteus, eles atribuíam ao Dagom. Dag, em hebraico, quer dizer peixe. Dagom quer dizer peixinho, peixe pequeno, mas o significado ali é no sentido de um termo carinhoso. Isso é, o Dagom era o peixe querido, era o deus peixe dos filisteus. Ele tinha a forma de um peixe. Ele era muito querido, por isso que ele é chamado de Dagom. Poderia ser chamado de Dag, peixe, mas era chamado de pequeno peixe, ou peixinho, ou chamado peixe querido, querido dos filisteus. Era o deus dos filisteus. E quando os filisteus tinham uma vitória, eles celebravam, eles faziam uma festa e atribuíam davam os sacrifícios para Dagom e ofereciam a Dagom os atributos de Deus, reconhecendo-o como Deus deles, e dava para Dagom as oferendas, dizendo: Dagom, você foi o responsável pelas nossas vitórias. Mas só que o Dagom agora estava apanhando, porque o filisteu, o Sansão, ele estava trazendo muita baixa para os filisteus. E eles perguntaram, fizeram um conselho entre si e disseram: olha, como é que nós podemos destruir este homem? E pensaram, o conselho dos filisteus, os veteranos, generais, anciãos, os homens, a cabeça pensante dos filisteus disseram: olha, nós vamos armar uma cilada para o Sansão e vamos enviar uma mulher muito poderosa, uma mulher muito bonita, muito charmosa. Eu diria assim, vamos enviar uma pombagira para o Sansão. Só que o Sansão não sabia. O Sansão é um personagem que eu nunca vou entender na Bíblia. Eu vejo o Sansão como uma patrola que passa por cima de todo mundo, mas eu vejo um Sansão sem miolo na cabeça. É um homem poderoso, com muita força, mas parece que ele não é muito inteligente. Mas ele tem um propósito de Deus. Ele é um instrumento nas mãos de Deus para libertar o seu povo, o povo do sofrimento. O Sansão, ele era consagrado a Deus. Ele era totalmente consagrado a Deus. E quando ele nasceu, foi dado a ele um segredo, que o seu cabelo não podia ser cortado. Então, ele tinha as tranças na cabeça e o seu cabelo não podia ser constado.
Mais uma vez, você vai ler essa história completa no livro dos Juízes, capítulo 13, 14, 15 e 16. Então, o cabelo do Sansão não podia ser cortado, mas só a mãe e o pai dele sabiam. Esse era um segredo entre ele e o Senhor. Entre ele, a mãe e o pai e o Sansão. Isso é, o Sansão, a mãe e o pai e o Senhor. Ninguém mais. Ele não poderia contar esse segredo para ninguém. Porque a força dele consistia no seu cabelo estar na sua cabeça. E a fraqueza dele consistia em cortar o seu cabelo. Então, os filisteus estudam o Sansão e dizem assim: nós não sabemos em que consiste a força desse homem. E nós vamos mandar a Dalila. A Dalila é uma mulher muito bonita, uma mulher carismática, de boa aparência, aquela mulher que todo homem sonha. Dalila certamente era aquela mulher que quando passava chamava a atenção. Certamente a Dalila seria a Miss, tá? A Miss da sua cidade, a Miss do estado, ou seria a Miss da nação delas. Era uma mulher muito bonita, atraente, chamava a atenção e era uma mulher cobiçosa, ela era uma mulher gananciosa, porque quando os líderes dos filisteus chamaram-na e fizeram para ela esta proposta de que ela se aproximasse do Sansão para destruir o Sansão, porque o Sansão estava trazendo baixas grandes no povo de Israel, ela aceitou. Eu creio que foi cerca de 1.100 moedas de prata. O Juízes capítulo 16, versículo 5 diz 1.100, eu acredito, 1.100 moedas de prata. Se calculássemos isso na nossa realidade, é muito dinheiro. A Dalila poderia ir morar num outro país e viver a vida dela tranquila, sem nenhum problema financeiro. Ela estaria literalmente rica. Ela já era bonita, era uma mulher poderosa e agora ela seria uma mulher rica. Mas ela seria instrumento de Satanás para destruir a vida de um homem. Então, depois nós vamos ver que o Sansão, ele foi derrotado. Infelizmente, ele não guardou o seu segredo. E ele cai em desgraça. E lá no final, ele consegue dar a volta por cima. Ele clama a Deus. E Deus restaura suas forças. E ele destrói, na sua morte, muito mais filisteus do que ele havia destruído durante toda a sua vida, nas suas guerras. Porque aqueles homens que estavam ali, vendo Sansão se comportar, agir, atuar como um palhaço, era a elite dos filisteus. Estavam os governadores, os prefeitos, o rei, toda a liderança, a cabeça pensante dos filisteus, os líderes, os comandantes, generais, todos estavam ali. Era uma festa elitizada. E sobre o Sansão veio novamente o Espírito Santo de Deus. O poder de Deus veio sobre ele. E ele, entre as duas colunas, abraça aquelas duas colunas, que era o sustentáculo daquele teatro, daquele lugar tão chique e fino. E a Bíblia diz que ele morre e leva com ele a liderança dos filisteus. Você sabe quando um prefeito morre, um governador morre, ou um presidente que raramente morre, é uma grande perda para uma nação. Agora imagine morrer a liderança toda de uma nação. É um fracasso. Então, a nação filisteia ficou pobre de governo. Eles tiveram de começar de novo. E os filisteus ficaram muitos anos sem perturbar a nação de Israel. Eu vou ler com você então o versículo 6 de Juízes capítulo 16, que diz, Juízes 16, 6. Essa é a pergunta da Dalila. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Me desculpa, mas não tenho outra palavra. Sansão era burro, sabe? Olha, não tem outra palavra. A mulher está perguntando,
eu quero matar você, mas eu não sei como. Me dê o segredo. Me mostra onde é o seu tendão de Aquiles. Me mostra onde está a sua fraqueza. Só que Satanás, quando quer derrubar uma pessoa, destruir uma pessoa, ele não vai procurar o lado forte da pessoa. Nós estamos falando sobre esse tema na domingo pela manhã. Um tema muito especial. As pessoas estão amando. Então, pastor, a gente está crescendo com isso aí. Porque eu estou dizendo, olha, se você sabe aonde está a sua força você não precisa se preocupar com ela. Você tem que crescer mais ainda a sua força se você pode. Isso é, se você se formou, ali é a sua força. Você já é uma pessoa que tem um diploma, que tem uma formação, que tem o seu canudo, já domina na sua área, no seu campo. Mas algumas pessoas dizem, não, eu já sou formado, eu já sou formada, eu quero trabalhar, e elas ficam só naquilo. Isso é uma força. Mas tem outras que dizem o seguinte, não, eu não quero ter força, eu quero ter uma grande força. Então ela vai e faz uma pós. Outro diz o seguinte, não, eu não quero só fazer uma pós, eu quero fazer um mestrado. E a pessoa vai vendo dentro do seu campo, dentro da sua área, o que ela tem para ela alcançar. E ela vai até o topo. Hoje nós estamos vendo, antigamente precisava-se no mercado de mão de obra qualificada. E as pessoas diziam, olha, está em demanda mão de obra qualificada. Por quê? Há muitos empregos, mas não há mão de obra qualificada. Porque as pessoas não tinham força. Isso, elas não se prepararam. Elas viviam na fraqueza. Aí, o que acontece? As pessoas ficavam numa situação difícil. Desempregadas, casavam, não podiam sustentar a mulher, tinham os filhos, não podiam comprar a comida, a roupa da escola, o sapato, não podia comprar uma casa, ficar morando de aluguel a vida toda. Então, isso consiste, em parte, de um exemplo que eu estou dando, do que consiste a força de uma pessoa. Então, hoje nós estamos vendo outra coisa. Nós estamos vendo no mercado muitas pessoas qualificadas, mas não existem mais empregos. E isso vai acontecer. Então, nós vamos precisar de uma outra força. Nós vamos precisar daquela força que diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a Bíblia diz lá em Joel, diga o fraco, eu sou forte. É quando aquilo que você tem, aquilo que você conseguiu, não está valendo nada. Então Efésios diz, Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia fala da força de Deus. E essa força de Deus é a mesma força do Sansão. Só que o Sansão, quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, olha, ele ficava muito forte. Ele tinha força de 100 homens. Isso é muito importante. Nós falamos que ele era capaz de esmagar um leão com as próprias mãos. Ele não precisava usar espada, um pedaço de pau, nada disso. Ele ia lá e enfrentava o leão, e apertava o leão, e quebrava os ossos dele, e deixava lá o leão morto. Ele tinha essa força. Uma coisa incrível, era o que Deus deu para ele, esta força. Eu e você temos essa força também. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, algo muito interessante. Um versículo que eu amo, diz o seguinte, da fraqueza tiraram forças. Isso é, eram homens que tinham lutado tanto, homens que tinham feito grandes proezas, pessoas que acreditavam, mas agora estavam fracos. Eles disseram assim, olha, eu preciso de forças de Deus. E quando eu e você precisamos de forças de Deus, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que parar um pouco e dizer, Senhor, agora eu preciso buscar a tua face. Às vezes aquilo que você estudou não está resolvendo. Aquilo que você aprendeu com o pai e a mãe não está resolvendo. Porque existem inúmeros problemas que nós enfrentamos na nossa vida que às vezes tudo aquilo que nós aprendemos não vai resolver nada. Os discípulos estavam pescando, Jesus lhes aparece
Depois deles tentarem pescar, jogar aquelas redes, aquele chumbo, aqueles ferros, né, que era para afundar a rede, para ir lá no fundo, pegar os peixes lá no fundo do mar da Galileia. Eles tinham trabalhado tanto, as mãos estavam cansadas de tanto jogar aquelas redes e puxar. Quando chega de manhã, o Senhor aparece e disse para eles: jogue a rede. Senhor, já jogamos, pescamos a noite toda, não conseguimos nada. Jesus, olha, jogue a rede à direita. Eles disseram: nós pescamos desse lado agora, que diferença, se não tem peixe aqui, também não tem aqui, não tem lá, não tem atrás, não tem lugar, não há peixes. Mas ele disse: Senhor, sob tua palavra, na direção da tua palavra, sob a orientação que o Senhor nos concede, nós vamos lançar as redes. E a Bíblia diz que eles lançaram as redes e puxaram as redes. E o milagre foi tanto que, apesar de serem muitos os peixes, as redes não rasgaram. Então, às vezes, nós precisamos de uma força extra, de uma força que não existe nessa terra. Por exemplo, o que as pessoas mais querem é paz. Mas Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então Jesus está dizendo: olha, a paz genuína, quem dá sou eu. As pessoas andam procurando paz em todos os meios, em todos os ambientes, e elas se frustram, porque elas não vão achar. Jesus diz: eu deixo a minha paz. Se você quiser a minha paz, eu vou te dar a minha paz. E é a minha paz que você precisa. Você não precisa mais nada. Se o homem não tiver paz, ele pode ter uma mesa bonita, cheia da melhor comida, mas ele não vai comer, porque ele não tem paz. Ele pode ter a melhor cama, mas se ele não tiver paz, ele não vai dormir, porque ele não tem paz. Ele pode ter o melhor carro, ele pode ter tudo do melhor, ele pode ter muito dinheiro, ele pode ser famoso, aparecer toda semana nas capas das revistas, nos principais jornais, nos meios de comunicação, mas se ele não tem paz, aquilo nada vale. O que a pessoa mais quer é paz. O que a pessoa mais quer é paz. Então, voltando aqui para falar do Sansão, da força do Sansão. O Sansão tinha uma força de Deus. Essa força que o Sansão tinha, nós temos esta força. Essa força do Espírito de Deus que opera em nós, em momentos de dificuldades. Em momentos que eu e você estamos nos sentindo fracos, quando nós estamos face ao gigante, a um Golias terrível que vem, uma doença, um problema, um desafio, uma morte, um dissabor, uma intempérie, qualquer coisa que vem que nos assola e que nos pega de surpresa, um gafanhoto, ou o cortador, o migrador, ou o devorador, ou o destruidor, que está lá em Joel capítulo 1, eu creio que verso 4 ou verso 6 por aí, fala dos gafanhotos. Às vezes esses gafanhotos vêm, eles deixam um rombo, um buraco, eles deixam destruição. E o que acontece é que nós ficamos sem força. Nós temos que buscar a força de Deus. O Sansão sabia onde buscar a sua força, mas essa força de Deus dependia da obediência, dependia dele estar em linha com o Senhor. Deus disse para ele: o dia que você cortar o cabelo, se você revela o seu segredo e corta o seu cabelo, você vai ficar fraco como qualquer outro homem. Depois o cabelo cresce de novo e você fica forte. Mas até lá, eles já mataram você. Não conte o seu segredo. Só que a Dalila, ela acaba se aproximando do Sansão. Sansão, ele é consagrado. Ele é dedicado. Ele é consagrado ao Senhor. Ele é separado. Ele é nazireu de Deus. Quer dizer, uma pessoa consagrada ao Senhor desde o seu nascimento. Desde o seu ventre, aquela pessoa era consagrada. Sansão era o nazireu de Deus, consagrado ao Senhor. Mas o Sansão, ele era um pouco descuidado. Ele confiava muito na sua força. Uma certa vez o Sansão, ele chegou numa cidade e dormiu naquela cidade. E ele percebeu que os inimigos iriam pegá-lo, iriam matá-lo, levantar um exército e matá-lo.
Ele ficou assim furioso, diz, olha, eu vou armar uma para vocês. Ele levantou de noite, pegou, saiu andando, arrancou os portões da cidade, dos muros da cidade, jogou nas costas e colocou lá em cima do monte e disse o seguinte, venham buscar. Ele pegava, não era a porta da casa, não é a porta do muro, ele arrancou os portões da muralha da cidade, portas enormes, grandes. Sansão era uma pessoa que tinha muita força, mas não adianta você ter força se você quebra a comunhão com Deus. A Dalila, agora, ela se aproxima do Sansão e ela quer arrancar do Sansão o segredo. No começo, ela ganha o coração do Sansão. No começo, ela ganha a amizade do Sansão, a confiança. Ela faz tudo o que o Sansão quer e o Sansão descobre que ele pode confiar naquela mulher. E quando a Dalila viu que aquele homem podia confiar nele, isto é, quando a Dalila viu que ele já confiava nela, o que ela começou a fazer? Ela fez exatamente essa pergunta de Juízes capítulo 16, verso 6. Então a Dalila deixou o Sansão, foi cevando, não é? Foi preparando a comida dele, dando carinho, dando amor. Ele foi se aproximando. Puxa, que mulher linda. Mas lembre-se, a Dalila não tinha um pingo de temor de Deus. A Dalila adorava Dagon. A Dalila era uma mulher que tinha pacto com as trevas. A Dalila é aquilo que eu falei no começo. Era uma pomba gira da elite. Era uma mulher perigosa. Mas o Sansão, ele estava cego. A Dalila foi enganando, se aproximando a ponto de Sansão colocar a confiança naquela mulher. Então ela descobriu o seguinte, eu posso começar a fazer as minhas perguntas. Eu posso agora alcançar o meu objetivo. A Dalila não começou a falar do Sansão, da força dele na primeira semana, ou na segunda semana, quem sabe no primeiro, segundo, terceiro mês, ela foi se aproximando, ela fez laços profundos com Sansão. Ela criou intimidade com Sansão. Ela queria trabalhar, ela sabia o que estava fazendo. E lá para um tempo, quando ela viu que ela podia tocar no assunto, ela disse, Sansão, eu tenho uma curiosidade. Você é muito forte, eu te admiro, você é um homem que não perde batalhas, você tem a força de 100 homens. Olha, você é admirado, muitas mulheres gostariam de estar no meu lugar, mas você sabe que eu sou de confiança. E eu gostaria de saber uma coisa, em que consiste a tua grande força? E ela ainda diz assim, com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Essa foi a pergunta de Dalila. O Sansão, a priori, ele não responde diretamente à pergunta. Ele vai dando alguns sinais e a Dalila vai testando o Sansão para ver se ele estava falando a verdade. E todas as vezes que ela fazia com o Sansão, amarrando, não é? Amarra-me com aqui esse tipo de cordas frescas e tal. Ela disse umas 3 a 4 vezes que ele disse para ela, faça isso. E ela amarrou. Agora o Sansão não sabia que os filisteus estavam ali por perto, esperando ele confessar o segredo dele para furar os olhos dele. A primeira coisa que o homem perde quando se afasta de Deus, ele perde a sua visão. Finalmente, a Dalila testa o Sansão, não vou ler o texto para você. A Dalila testa o Sansão de várias formas. Ele também está dando respostas para ela, respostas que se aproximam muito daquilo que ela quer, mas não é aquilo que ela quer. E ela continua insistindo. O diabo, ele é persistente.
Se o diabo quer destruir alguém, destruir um líder, um pastor, um profeta, um evangelista, um mestre, se o diabo quer destruir um apóstolo, um missionário, um pregador, o diabo ele não vai atingir naquela área forte, naquele lado, naquela porta que nós estamos guardando. Ele vai lá no lado fraco. E o diabo sabe aonde é a área fraca que temos. E eu te pergunto, onde é a sua área fraca? No que consiste a sua fraqueza? No que consiste a sua limitação? Porque, olha para você ver, eu poderia dar aqui 10 a 20, eu poderia dar 30 fraquezas suas, nossas, mas eu vou te dar apenas 2. Primeira coisa, uma das fraquezas do ser humano é o medo. O ser humano está tão amedrontado nesses últimos dias, porque perdeu a confiança em tudo, e muitos estão perdendo a confiança em Deus. E por isso as pessoas estão se tornando pessoas sem confiança em Deus, pessoas medrosas, pessoas que não confiam mais, pessoas temerosas. É por isso que a Bíblia tem dezenas, centenas de versículos dizendo: não temas, não temas, porque sabe que nos últimos dias, a Bíblia fala que será possível o Senhor não achar fé na face da terra. Eu poderia falar sobre temor, medo, pavor. Os discípulos enfrentaram isso. Os profetas do Antigo Testamento, homens e mulheres da atualidade, enfrentam medo. O medo tem sido a causa de inúmeras pessoas deitarem e terem que tomar comprimido para dormir, senão não conseguem dormir. Medo. Se você é uma pessoa medrosa, você vai ter que fortalecer, porque o diabo ele vai atacar você nesse lado. E essa questão de medo, nós temos conosco desde pequeno. Lembra quando os nossos irmãos mais velhos, ou aqueles primos pintões, não é? Que vinham para nossa casa nos finais de semana, e vinham dormir, era aquela bagunça no quarto. De vez em quando o pai ou a mãe tinha que entrar lá com a correia para pegar todo mundo para dormir. Mas às vezes lá estava o pequeno, o menor, e aprontava muito com ele. E o bichinho estava dormindo, aí o primo grande entrava debaixo da cama e começava a miar. E o pequenininho ficava com o olho debaixo da coberta deste tamanho. Até há alguns anos, eu ia dormir, quando eu chegava, eu morei sozinho muitos anos fazendo a obra de Deus, não tinha uma só vez que eu não levantava a coberta e olhava debaixo da cama. Por quê? Eu tomei tanto susto de primos, de irmãos, que ficavam debaixo da cama dando susto. Muitas vezes eu passei por uma porta e entrando num quarto, num lugar, numa casa, eu ia olhar de trás da porta, porque os nossos primos sempre tinham um tio, alguém, para estar atrás da porta, para te dar um susto. Os seus cabelos ficavam todos em pé. Como nós tomamos susto? Como aprontavam com a gente? Aquelas histórias que as mães, ou a nossa irmã, ou a tia contavam, ou a secretária, não é? Ou a babá. Dorme que o bicho, o papão vai te pegar, o lobo mau. E a criança dizia: meu Deus, se eu não dormir, eu tô lascado, porque esse bicho papão vai me pegar. Então todas as pessoas, ainda tem pessoas hoje, até hoje, que não conseguem dormir com a luz apagada. Tem que ter um abajur aceso do lado. Medo, sem contar o que nós fomos adquirindo pela estrada. Então, essa é a sua fraqueza. Há uma outra fraqueza, a mentira. Eu conheço pessoas que estão se destruindo por causa da mentira. Conheço pessoas que creem, que mentem, que são crentes e que mentem. Hoje você não pode dizer assim: ó, rapaz, confia em mim, eu sou crente, eu não minto. A pessoa vai dizer: olha, porque você não é crente, você não mente? Claro que você mente.
Igual um homem disse, eu nunca menti. Aí o outro diz, então acabou de mentir. Porque todos nós um dia já mentimos. Mas tem pessoas que têm uma capacidade de mentir para enganar as outras pessoas. Nós estamos vivendo numa nação, a nação da mentira. Aonde a mentira é assim, de cara limpa. As pessoas vão e assim, de cara aberta. Não coloca nem verniz mais. Elas mentem de cara aberta. Então, esse espírito da mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Satanás é o pai da mentira. Então, essa é uma arma que Satanás tem usado nesses últimos dias. O medo, a mentira. Conheço casamentos que foram destruídos por causa da mentira. Conheço homens que terminaram o casamento por causa de mentiras antes do casamento. Olha, você mentiu. Poderia citar aqui coisas, mas prefiro não, porque eu prefiro avançar. Mas eu poderia citar aqui, eu citei o medo, eu citei aqui a mentira, mas eu poderia citar mais umas 30 aqui. Fraquezas. A terceira coisa que eu vou dizer, pessoas que não guardam segredo. Pessoas que não têm a capacidade de ouvir o sermão e guardar segredo. Houve um tempo que nós víamos irmão contar uma coisa para outro e o outro passar aquilo, mas depois a gente via dizer que o irmão dizia, olha, eu vou te contar um segredo. É só você que sabe disto. Mas depois se sabia que não era só aquela pessoa que sabia disso. Outros já sabiam, e aquilo gerava uma grande confusão. Nós, pastores, nós temos a lei do sigilo. Nós somos cobertos pela lei. Nós podemos ouvir qualquer coisa e guardar. Ninguém pode tirar aquilo de nós. Há coisas que eu não quero saber de vocês. Algumas vezes pessoas vieram me contar algumas coisas. Opa, eu não quero saber disso. Porque uma hora vão vir atrás de mim e vão me quebrar e vão me fazer dizer isso aí. E vão me puxar, vão querer abrir a minha boca. Eu não quero isso, eu não quero ser participante disso. Conte para outra pessoa. Porque você tem que se resguardar. Mas existem fraquezas, inúmeras fraquezas. Assim como existem as forças, as portas fortes, os ferrolhos que ninguém quebra, que o diabo nunca vai quebrar para entrar na minha vida, na sua vida, existem aquelas portas fracas. É igual as portas do muro de Jerusalém, nos tempos de Neemias, aquelas portas estavam quebradas, estavam fracas. O inimigo entrava, as raposinhas entravam, destruíam tudo. Então há pessoas que não guardam segredo. E eu quero dizer a você que anda contando a sua vida para todo mundo, você tem que ter cuidado, meu irmão. Você tem que ter cuidado. Eu ouvi uma ilustração, acho que os caras que estavam no navio, eles estavam, e ouviram ouvir um aviso, não é? Que o navio, não sei se é o Titanic ou alguma coisa, o Titanic afundou. Mas uma história semelhante a esta. Inúmeros navios afundaram, barcos, e lá estavam 3 irmãos, eles estavam reunidos, e eles estavam conversando quando disseram, olha, o navio vai afundar, o barco vai afundar, aqui é um lugar que não tem jeito, aqui tem tubarões, tem bichos, e a gente está em mar aberto, não tem jeito, nós temos que nos preparar. E eles disseram, olha, todo cristão antes de morrer o que faz? Confessa pecado, ora um pelo outro, pede perdão a Deus, é isso que nós fazemos para entrar, para não deixar a legalidade na nossa vida. Aí os 3 disseram, então vamos confessar os nossos pecados, então vamos aqui confessar uns com os outros aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós cometemos que não foi confessado. Aí um confessou e os 2 ficaram com os olhos arregalados, dizendo, nós não sabíamos que você tinha feito tanta coisa assim, misericórdia, irmão. E o cara contou coisas terríveis que ele fez de pecados. Aí o outro, olha, bom, já que você teve coragem, eu vou contar também a minha vida. Você teve coragem, começou e eu vou terminar. E contou o dobro daquele que tinha pecado. Os 2 ficaram arregalados. Vou dizer, estou até me sentindo confortado, porque eu disse tanta coisa, mas você tem o dobro de pecado. Aí o terceiro
ia começar a contar, e os caras disseram, olha, certamente esse aqui tem o triplo de pecados, esse aqui certamente tem cara de que é perigoso. E eles estavam, olha, adianta aí que certamente o navio vai afundar, nós vamos morrer, já foi avisado. Aí quando aquele último irmão ia contar os seus pecados, confessar os seus pecados, para orarem, entregar as suas almas, o seu espírito a Deus, o capitão aparece de novo e diz, olha, solucionaram o problema do navio e graças a Deus o navio não vai mais afundar, ninguém vai morrer. Agora ficou impasse, porque dois tinham aberto seus corações e um não tinha. E eles dois imprensaram o outro e disseram, não, você vai contar, porque você sabe muita coisa da nossa vida. Você não vai sair daqui sem contar, não, porque a gente vai ficar em suas mãos. E ele assim, com os olhos arregalados, e com aquela cara assim bem sagaz, diz, tudo bem, eu vou contar o meu pecado, e é verdade, o meu pecado, somando os de vocês juntos, é muito maior. E ele diz, o meu pecado é o seguinte, eu não sei guardar segredo. Eu não sei guardar segredo. Isso é tudo que eu ouço, que me contam de segredo, eu passo para todo mundo fica sabendo. Bom, eu não sei o resto da história. Se pegaram aquele cara e jogaram ele no mar para os tubarões, que merecia, não é? Uma brincadeira. Mas essa é uma ilustração. Em que consiste a sua fraqueza? É nas fraquezas que Satanás nos pega. Dalila queria saber no que consistia a força de Sansão. Porque dizendo, olha, se esta é a área forte dele, eu vou vencê-lo na área forte e ele vai se tornar fraco. Ele contando a sua força, isso será a sua fraqueza. Em que consiste a sua força? Talvez você seja forte na palavra, você seja uma pessoa que devore a palavra. Quem sabe a sua força seja uma pessoa que você ore muito, seja de muita oração. Quem sabe você tem uma força sua força é louvor, você louva a Deus de coração, o seu louvor chega a Deus. Essa é a sua força. Quem sabe você é uma pessoa de jejum, que você tem uma força muito grande, uma capacidade, tem pessoas que têm uma capacidade de jejuar, faz jejuns assim, sem problema nenhum, e outros têm dificuldade, não é porque são doentes, têm dificuldade de fazer um jejum até meio-dia. Chega meio-dia, já está morrendo, ao passo que o outro faz um jejum de 3 dias, não tem nada, sem tomar água. Essas são as forças. Tem pessoas que têm áreas fortes em suas vidas. Então essas áreas fortes, elas têm que serem fortalecidas mais ainda. Domingo nós estávamos orando e fazendo a campanha dos 7 derramamentos do sangue. É algo muito especial. Estamos fazendo 7 semanas, depois mais 7 semanas, mais 7 semanas, e nessas semanas nós estaremos orando incessantemente para que todas as portas se abram para o povo de Deus. E às vezes eu vejo as pessoas que estão lá sentadas, elas são formadas. Eu disse, tudo bem, você se formou, mas é só isso que você vai fazer? Eu digo o seguinte, você se formou, mas não tem nada dentro da sua área que você possa conquistar? Aí eu disse para eles de um certo exemplo, de um certo rapaz que eu conheci, que ele trabalhava num banco, e ele era gerente daquela área. Ele era uma pessoa muito respeitada, procurado, ele era uma pessoa chave naquela área. E ele tinha uma secretária. Só que ele não saía, ele era muito acomodado, terminava o trabalho dele, ele ia para casa, ele ia dormir, ver televisão, sabe, fazer nada. Ele não era uma pessoa com metas, era uma pessoa muito acomodada. A secretária dele, por outra vez, disse o seguinte, olha, isso aqui não é a minha vida toda, isso aqui é apenas um trampolim, eu quero saltar, eu quero chegar em outro lugar. Enquanto aquele homem estava acomodado ali, o sonho dele era só aquele ali, o que foi que aconteceu? Aquela menina começou a crescer, fazer simpósios, fazer seminários, congressos, viajar, todos os cursos que tinha ela participava. Resultado, aquela secretária passou a ser chefe daquele rapaz.
ela agora mandava nele, era superior dele. Ele agora estava subalterno a ela. Incrível! Eu ouvi isso dele, ouvi isso da esposa dele. Porque há pessoas acomodadas. Então, domingo eu disse o seguinte, olha, se você chegou a um certo patamar da sua vida, não pare aí. Não fique se gabando, olha, essa é a minha força, essa é a minha força. Porque enquanto você está ali celebrando, outros estão crescendo. E nós estamos vendo isso em muitos lugares. Estamos vendo hoje uma nação em que as pessoas se formam. Eu conheço muitas pessoas formadas que elas estão sem emprego porque não têm trabalho. Aí você tem que fazer uma pós, você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer um doutorado, você tem que chegar até o topo. Por quê? Porque você precisa de mais força. Eu estou dando esse exemplo, mas eu poderia dar vários outros. O Sansão, infelizmente, ele abriu a boca e numa atitude tola, ele entregou a sua força para Dalila. Ele disse o seguinte, olha, se você cortar o meu cabelo, as tranças que tem no meu cabelo, eu vou me tornar fraco e serei como qualquer outro homem. Ele estava cansado, estava dormindo, Dalila já estava dona da situação e ela ficou ali, pensou e nessa última vez ela mandou os filisteus que eles ficassem por ali, dizendo, agora ele não vai mentir para mim. Ele vai me dizer a verdade. E quando ele me disser a verdade, eu vou cortar o cabelo, eu vou agir. E vocês se aproximam. Quando Sansão dormiu, depois de revelar o segredo para ela, ela cortou as tranças do Sansão, cortou o cabelo dele. E ela disse, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Porque ela tinha dito isso várias vezes. Ele levantava, quebrava as cordas, destruía tudo aquilo que estava amarrando. Só que desta vez não funcionou. Porque aconteceu uma coisa que ele nunca tinha experimentado. E o versículo diz o seguinte, ele se levantou e foi para enfrentar os filisteus. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se afastado dele. A minha força e a sua força consiste na força do Senhor. Então pegaram o Sansão, furaram os olhos dele, e botaram ele para trabalhar, para entreter. Então Sansão se tornou assim um palhaço, ele se tornou um entretenedor. Ele estava ali para entreter. As pessoas vinham ali para zombar dele, criticar. Olha ali, olha, nosso Deus Dagom nos entregou o nosso inimigo e louvava Dagom, não sabendo que não foi nada de Dagom que havia entregado o Sansão nas mãos da Dalila, mas foi porque o Sansão havia se afastado de Deus. O Sansão havia se afastado do Senhor. Lá, muito na frente, o Sansão se arrepende. E depois de zombarem tanto dele, ele se lembra de Deus. Ele se arrepende, pede perdão, ele já não tem os olhos, ele está agora desfigurado, porque ele está sem os olhos, torturam ele está agora todo acabado, mas o Espírito de Deus vem, ele se arrepende. Todas as vezes que nós nos arrependemos, o Espírito de Deus vem sobre nós, o poder de Deus vem sobre nós. Todas as vezes que o homem se arrepende, se volta para Deus, e às vezes tem que haver restituição, porque às vezes tem arrependimentos que tem que haver restituição, como está em Ezequiel capítulo 3 e Ezequiel 33, acredito. Fala ali da restituição. Muitas pessoas se arrependeram, mas não restituíram, porque às vezes não há necessidade não somente de arrependimento, mas também de restituição. E o Sansão, ele foi colocado entre as colunas, nessa última imagem que você tem, ele foi colocado entre as colunas, enquanto ele estava entretendo as pessoas. E o que foi que aconteceu? Ele diz, Senhor, eu quero que o Senhor me dê forças para vingar dos inimigos. E nessa última imagem, você veja aí, está o Sansão empurrando os pilares aonde estão os filisteus, e o Sansão morre não como derrotado, mas como vencedor. E ele derrota os filisteus.
E como eu disse, ele mata toda a liderança dos filisteus. Ele acaba literalmente com a liderança dos filisteus. Eu não sei em que área você é fraco. Eu não sei em que área você é forte. Eu sei de uma coisa. Se eu e você nos arrependemos e nos voltamos para Deus, Deus, ele tem misericórdia de nós. É da mesma forma que ele ouviu Sansão, e que o Sansão morreu com honra. Sansão não morreu como um derrotado, como um fracassado. O Sansão morreu, derrotando os inimigos do seu povo. Ele morreu dentro do propósito que Deus o criou, Deus o levantou e o abençoou para destruir os inimigos de Israel, aquele povo bárbaro, aquele povo covarde, aquele povo duro, aquele povo que deveria ser exterminado, porque era um povo cruel, um povo perverso, um povo que realmente precisava do julgamento de Deus sobre ele, a nação dos filisteus, ou a nação filisteia. Então, meu irmão, se você precisa da bênção de Deus, da força de Deus, pense nessa mensagem, pensa nisso que você acabou de ouvir. Eu não sei em que situação você está, mas quem estava perguntando a Dalila, a Sansão, era a Dalila. O Sansão pensava que a Dalila era boa. Uma das coisas mais importantes que temos que ter hoje é o chamado discernimento de espíritos, para saber o que está à nossa volta. Satanás vem nos atacar de várias formas, usando circunstâncias, meios, pessoas, mas às vezes nós não estamos sabendo, nós estamos desapercebidos. O Sansão não percebeu. O Sansão pensou que aquela mulher era uma simples mulher, que poderia ser sua esposa, mas aquela mulher era uma mulher enviada por Satanás, com o propósito de destruí-lo. Dizem que ela morreu também, quando Sansão jogou aquelas pilastras, empurrou as pilastras e jogou aquele teto com aquelas galerias, com todo aquele povo ali, todo mundo olhando no apogeu do espetáculo. Dizem que ela morre também, aqueles escombros caem sobre ela, e a Dalila morre, ela não tem assim nem o privilégio de usufruir das 1.100 moedas de prata que ela havia recebido. Então o juízo de Deus veio sobre aquele povo. Sansão cumpriu o seu papel, mas fica aqui para nós uma lição. Em que consiste a sua força? Em que consiste a sua força? Então, meu irmão, não deixe o diabo te enfraquecer. Vigie. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, graças a Deus que não é nosso inimigo, não é nosso amigo, vosso adversário. Então, da mesma forma que Dalila cercou Sansão e foi rodeando, até, olha, encurralá-lo, o diabo faz isso conosco. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. O Senhor vai te ajudar e Ele vai te fortalecer. Eu quero orar por você, para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor derrame sobre você a sua bênção, a sua vitória. Pai, em nome de Jesus, há pessoas fracas, abatidas, há pessoas que precisam da misericórdia do nosso Deus. Pessoas que estão sendo tentadas, pessoas que estão sendo cercadas pelo inimigo. Estenda a tua mão nesta hora, Pai. Nós clamamos a Ti. Pedimos a misericórdia do nosso Deus. Senhor, o fraco, o abatido, o angustiado, aquele que precisa da misericórdia do nosso Deus. Estenda a tua mão nesta hora, Pai. Estenda a tua mão neste momento, em nome de Jesus. Pai, aquele que está caminhando para o fundo do poço, aquele pai que está já com um prato de lentilhas na mão, em nome de Jesus, traga o livramento, traga, Pai, a redenção, a salvação, o milagre, a cura, a vitória. Eu oro por aqueles que estão sendo tentados, Pai, aqueles que estão, Senhor, no caminho,
aqueles que estão andando no campo minado, aqueles que já estão, ó Pai, ao alcance do inimigo. Tenha misericórdia, que teu Espírito convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Pai, oramos agora para que o Senhor fortaleça o fraco, para que o Senhor fortaleça o abatido, o cansado, o desanimado, aquele que precisa do Senhor. Abençoe a cada ouvinte, abençoe cada um que está nos assistindo nesta hora, Pai. Aqueles que ouviram esta palavra, Senhor. Muito obrigado nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o programa Oásis Deus Vivo, no seu final, com a mensagem, o tema em que consiste a sua força, baseada na história do personagem bíblico chamado Sansão. E você querendo ler a história de Sansão, você vai ler o livro de Juízes, capítulo 13, 14, 15 e 16. E você vai ver a história desse herói da fé, desse homem que Deus usou e que teve uma grande queda, mas se levanta, e hoje ele é admirado pelo povo de Deus, e ele é referencial, ele é padrão para aqueles que estão fracos, que às vezes caem, mas ainda clamam a Deus, levantam, recebem a redenção e ainda salvam as suas almas, cumprindo o propósito de Deus em suas vidas. Fiquem na paz, que Deus te abençoe e até o próximo programa com a ajuda do nosso Deus. Shalom. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.